Você já parou para pensar se a gravidade precisasse de uma partícula específica para funcionar? E se eu te disser que existe uma partícula invisível que pode carregar o peso do universo inteiro nas costas? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que está mexendo com a cabeça dos cientistas do mundo todo, o tal do graviton. Será que ele existe mesmo? E se existir, o que isso muda na forma como entendemos o universo? Se segura aí, porque essa viagem vai do chão aonde você pisa até as estrelas mais distantes do espaço. Mas afinal de contas, Bia, o que é um graviton? O graviton é uma partícula que ainda não foi descoberta, mas que muita gente acredita que ela existe. Se ela for real, ele é quem a gente carrega a força da gravidade, tipo como um fóton carrega a luz. A ideia é que o graviton seja bem leve, na verdade sem nenhuma massa, e viaja na velocidade da luz, e tenha um tipo de rotação especial que os cientistas a chamam de spin 2. Ou seja, ele seria o responsável por fazer a gravidade acontecer entre os corpos, mesmo quando estão bem distantes uns dos outros. Mas se Einstein já explicou a gravidade, por que inventar um graviton? A explicação do Einstein é incrível e funciona super bem. Ele disse que a gravidade acontece porque objetos com muita massa deformam o espaço ao redor, tipo como se você colocasse uma bola de boliche num lençol. Esse experimento é muito fácil de fazer e é perfeito para mostrar visualmente como funciona a gravidade segundo Einstein, e é super fácil de montar em casa. Vou te explicar o passo a passo desse experimento caseiro super fácil de fazer. Tudo que vocês vão precisar é de um saco plástico desse de lixo preto. Vocês vão precisar também de uma bacia, pode ser de qualquer cor, não importa. E vai precisar de uma bola pesada, aonde eu coloquei um tecido dentro para ela ficar mais pesada. As bolinhas menores, pode ser bolinha de gude, de ping-pong, mas eu também vou estar usando um papel, só que sem nada dentro, para representar outros objetos, como planetas, asteroides. Quando as bolinhas rolarem ou caem na curvatura do lençol ou do plástico escuro, isso mostra como a gravidade funciona. E como montar? É bem simples. Estica o plástico dentro da bacia aqui, como eu estou fazendo. Ele tem que ficar bem esticado, mas com pouco de elasticidade, tipo uma cama elástica mais mole. Aí você vai colocar a bola grande no centro do plástico aqui. Ela vai criar uma depressão, né? Que seria a curvatura. Agora pega uma bolinha pequena, faça ela rolar em linha reta no plástico, passando perto da bola maior. Você vai ver que ela desvia da rota e gira em torno da bola grande, como se tivesse sido puxada pela gravidade. Aqui, o plástico é como o tecido do espaço. A bola grande deforma esse espaço e as bolinhas pequenas são atraídas para essa curvatura. É assim que funciona a gravidade segundo Einstein. Não é que os planetas estão sendo puxados, é o espaço que foi dobrado em volta deles. Só que essa explicação aí funciona muito bem quando estamos falando de planetas, estrelas, buracos negros, coisas enormes. Já no mundo das partículas, da física quântica, essa ideia não encaixa tão bem assim. Então os cientistas pensaram, e se a gravidade também tivesse uma partícula, como as outras forças da natureza? Aí surgiu a ideia do graviton, uma ponte entre a teoria do Einstein e o mundo quântico. Afinal de contas, o graviton é real ou é só uma hipótese? Na física, a gente tem partículas reais que podem ser medidas e outras que são virtuais, que só existem nos cálculos. O graviton seria tipo isso. Pode até ser que ele exista, mas é tão difícil de detectar que até agora ninguém conseguiu provar a existência dele. Mas quando os cientistas descobriram as ondas gravitacionais, lá em 2015, isso trouxe uma esperança gigantesca. Essas ondas seriam como um conjunto gigantesco de gravitons agindo juntos, só que ainda não conseguimos ver os gravitons individualmente. E afinal de contas, de onde que surgiu essa ideia de graviton? A palavra graviton apareceu pela primeira vez em 1934, em trabalhos feitos por cientistas soviéticos. Desde então ele passou a fazer parte de várias hipóteses modernas, como a famosa teoria das cordas, onde tudo no universo seria formado por minúsculas cordas vibrando. Nessa teoria, o graviton seria uma das vibrações possíveis. Uma
Uma outra hipótese seria a chamada gravidade quântica em loop. Também tenta explicar a gravidade de forma quântica, mas sem usar exatamente o graviton. É tipo uma disputa entre ideias para ver qual se aproxima mais da realidade. E por que é tão difícil provar que o graviton existe? Isso é bem simples. A gravidade é a força mais fraca de todas. Um ímã de geladeira vence a gravidade da Terra numa boa, sabe? Além disso, os detectores atuais, como o LIGO, conseguem ver ondas gigantes, mas não partículas minúsculas, como seria o tal do graviton. A física que usamos para lidar com outras partículas não funciona direito com a gravidade. E qualquer experimento para tentar ver um graviton exigiria uma energia absurda, algo que a gente ainda não consegue produzir. O que as ondas gravitacionais nos dizem? Em 2015, os cientistas detectaram pela primeira vez as ondas gravitacionais, vindas da colisão de 2 buracos negros. Foi um marco e essa hipótese do Einstein foi confirmada e a gente passou a escutar o universo de uma forma completamente nova. Mas ainda assim, isso não prova que o graviton existe. É como ouvir uma música de longe, mas sem saber exatamente quem está tocando o instrumento. E como os cientistas tentam descobrir o graviton? Gente, eles estão tentando de tudo. Eles criaram detectores espaciais, como o projeto LISA, para captar sinais mais sensíveis, procurar pistas em colisões de partículas em laboratórios como o LHC na Suíça. Eles também estão estudando desvios nas leis físicas, que só acontecem se o graviton fosse real. E até medir o que eles chamam de ruído quântico nas ondas gravitacionais seria como o barulho de fundo do universo, causado por partículas minúsculas como o graviton. E por que isso importa tanto? Bem, se a gente provar que o graviton existe de fato, seria como juntar 2 peças de um quebra-cabeça gigantesco, a teoria da relatividade com a física quântica. Aí sim, a gente teria uma teoria de tudo, capaz de explicar desde o que acontece dentro de um átomo até o que acontece em galáxias. Essa descoberta também poderia nos ajudar a entender coisas misteriosas, como os buracos negros, a energia escura e até o que rolou nos primeiros segundos do Big Bang. O graviton ainda é um mistério absoluto, mas é um daqueles mistérios que fazem o ser humano olhar para o céu com brilho nos olhos. Se ele realmente existir, vai nos mostrar que a gravidade, essa força silenciosa que nos mantém aqui de pé, é na verdade uma dança invisível entre partículas quânticas. E mesmo que a gente ainda não tenha tocado nele, só o fato de buscá-lo já diz muito sobre o quem somos, seres pequenos, num planeta pequeno, mas com uma curiosidade gigantesca, porque enquanto houver perguntas sem respostas, haverá humanos prontos para descobrir. E isso, gente, é o que faz a ciência ser tão linda. Se você gosta de conteúdos astronômicos, físicos, astrofísicos, enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a conhecer aqui o canal De Olho no Infinito. Vou estar trazendo sempre questões, respondendo perguntas e também trazendo curiosidades do mundo da astronomia e da ciência como um todo. Eu sou a Bia Baviera e muito obrigada por você ter chegado até aqui. E deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, que é muito importante a sua presença para a gente conseguir divulgar a ciência para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até!